Agora que já sabemos todos os tipos de fundos imobiliários presentes no mercado, a pergunta é: como escolher o melhor FII para investir? Então é isso que vamos tratar nesse vídeo. Fica comigo, mas primeiro a vinheta. Fala, investidor, tudo certo? Eu sou Daniel Slokzinski, seja muito bem-vindo ao canal Pouco Importa. E este é o quinto vídeo da playlist Fiz na Prática. Nos vídeos anteriores falamos sobre o que são fundos imobiliários, como escolher uma corretora de investimentos e quais os tipos de FIIs presentes no mercado. Se você ainda não assistiu, pode clicar aqui em cima que vai ficar aparecendo no card. Mas agora chegou o momento de falarmos sobre os principais indicadores que precisamos analisar na hora de aportar em fundos imobiliários. Escolher um bom fundo imobiliário não é uma tarefa intuitiva, é necessário dedicar tempo para conhecer e estudar os principais fundos antes de investir. E aí, nesse momento que os indicadores são essenciais para nos auxiliar na tomada de decisão. Mas veja bem, eu destaco a palavra auxiliar na tomada de decisão, pois o indicador não deve definir por si só qual que é o melhor fundo de investimento, nem ele deve ser visto isoladamente. Sempre precisamos analisar todo o contexto, ver o seu histórico e a ligação entre os demais indicadores. Mas Deus de enrolar e vamos falar sobre os 11 indicadores que utilizamos para analisar os fundos imobiliários. E o primeiro é o Dividend Yield. O Dividend Yield é o queridinho por muitos investidores, pois ele demonstra a relação entre o custo de comprar uma cota de um fundo imobiliário e o retorno pago em dividendos por ela. Traduzindo diretamente para o português, o Dividend Yield seria algo como rendimento de dividendos, e a forma de calculá-lo é muito simples. O Dividend Yield é igual aos proventos pagos divididos pelo preço da cota e tudo isso vezes 100 para transformarmos em percentual. Então, para que a gente possa ilustrar, vamos utilizar o fundo imobiliário SDIL 11 como exemplo, certo? Na data base, ou seja, aquela data onde o cotista que detém o fundo tem o direito a receber o dividendo, o preço de uma cota de SDIL 11 era de R$ 93,50. Ele anunciou um pagamento de 62 centavos, ou seja, o Dividend Yield será de R$ 0,62 dividido pelo preço da cota de R$ 93,50, o que nos resulta um Dividend Yield de 0,66%. Perceba que no exemplo olhamos para o universo de um mês, mas é importante que a gente olhe todo o histórico ou pelo menos um universo maior, para a gente entender se de fato essa empresa tem uma boa capacidade de pagar dividendos ou aquele mês isolado foi um mês onde ela pagou mais dividendos. E isso ocorre porque, às vezes, o fundo ele tem dividendos retidos e acaba distribuindo naquele mês, o que não é uma renda recorrente, mas sim pontualmente naquele mês, ou então uma venda de um imóvel aí que o fundo decidiu distribuir o lucro entre os cotistas. Então é sempre necessário a gente olhar pelo menos aí o dividend yield de 3, 6, 9, 12 meses ou até períodos maiores. E o segundo ponto que nós vamos abordar aqui é a rentabilidade no período. Basicamente a rentabilidade é o quanto que eu ganhei ou eu perdi investindo em um fundo imobiliário. Vale lembrar que existe a rentabilidade das cotações, aonde diz respeito à flutuação, a variação do preço das cotas de um fundo imobiliário, e a rentabilidade dos dividendos, que é o valor pago em dividendos por um fundo imobiliário. De uma maneira muito simples, a rentabilidade nas cotações é a variação do preço da cotação entre a compra e a venda dessa cota. Exemplo, se em janeiro de 2020 eu comprei um fundo imobiliário e eu paguei R$100 e eu vendi ele em janeiro de 2021 por R$105, a minha rentabilidade foi de 105 dividido por 100 menos 1, o que dá 5% de rentabilidade em um ano. Já a rentabilidade dos dividendos foi discutido no tópico anterior, quando a gente falou do Dividend Yield. Porém, para que a gente chegue numa rentabilidade um pouquinho mais real, a gente precisa unir essas duas formas de rentabilidade, tanto na variação do preço das cotas, como nos dividendos pagos ao longo do tempo por esse fundo. Vamos supor aqui que a gente comprou um fundo hipotético por R$100, certo?
Ao longo de um ano, esse fundo distribuiu R$10 por cota. Ou seja, com uma cota de R$100 a gente ganhou R$10 em um ano, que dá 10% de rentabilidade em dividendos. Correto? E vamos supor que a gente vendeu essa cota aí por R$110 depois de um ano, o que dá também 10% na variação da cota. Então, basicamente, a gente ganhou 20% ao longo de um ano com esse fundo. Porém, é válido pontuar que os dividendos são isentos de imposto de renda, enquanto o que a gente ganha na venda das cotas há uma incidência de tributação de 20%, certo? Então, sobre esses R$10 que a gente ganhou da valorização da cota, tem a incidência de 20% de imposto, certo? O que nos dá um lucro real de R$8 com a variação da cota. Então, basicamente, eu investi R$100, ganhei R$10 de dividendos livres de imposto de renda, mais R$8 da venda da cota, totalizando R$118 ou 18% ao longo de um ano. Agora vamos falar sobre o VP, ou VPA, que é o valor patrimonial ou valor patrimonial por ação, certo? O VPA nada mais é que o quociente entre o patrimônio líquido de um fundo e a quantidade de cotas emitidas. Ou seja, um exemplo muito simples, se o patrimônio de um fundo aí imobiliário é de 100 milhões e ele emitiu 1 milhão de cotas, o seu VPA ou o seu VP vai ser de R$100. E o indicador de valor patrimonial ele é muito importante porque ele também nos auxilia a calcular o próximo indicador, que é o preço sobre o valor patrimonial ou o P sobre VPA. E o preço sobre o valor patrimonial nos auxilia a entender se uma cota está sendo negociada de maneira cara, coerente ao valor patrimonial do fundo ou abaixo do valor patrimonial do fundo, ou seja, uma cota barata para se comprar. Então, um exemplo, vamos supor então que o valor patrimonial do fundo é de R$100, aquele mesmo calculado no indicador anterior, certo? E hoje, no dia de hoje, o preço de uma cota no mercado está sendo vendida a R$93. Então, basicamente, o P sobre o VPA é de 93 dividido por 100, que vai dar 0,93, certo? E isso nos mostra que essa cota está abaixo do valor patrimonial. Basicamente uma regrinha assim, o P sobre o VPA é menor que 1, significa que essa cota está barata, ou seja, o preço de uma cota é menor que o valor patrimonial, né, que ela entregaria. Enquanto o P sobre o VPA igual a 1 seria um preço coerente, né, um preço alinhado, e o P sobre o VPA maior que 1 seria uma cota cara. Mas claro, que não é só porque o P sobre o VPA é muito abaixo de 1 que esse fundo vai valorizar, isso não garante nada, mas aí é mais um indicador que nos auxilia na tomada de decisão junto com os demais. E vamos ao próximo indicador, que é o Cap Rate, ou taxa de capitalização, que nada mais é que o retorno de um imóvel em relação ao seu valor. Então vamos dar um exemplo muito simples. Nós temos um imóvel que está avaliado em R$240 mil e ao longo de um ano ele nos rendeu R$12 mil em aluguel, certo? Então basicamente o cap rate dele seria 12 mil, que seria o que ele nos retornou em aluguel, dividido por 240 mil, o que dá um cap rate de 5% ao longo de um ano. Em linhas gerais, esse indicador é uma medida popular na qual os investimentos imobiliários são avaliados quanto à sua lucratividade e o potencial de retorno. Mas aí tu me pergunta, e se ao longo desse um ano o imóvel não for alugado ou for alugado só meio ano? É aí que entra o nosso próximo indicador, que é a vacância. A taxa de vacância basicamente é o inverso da taxa de ocupação, ou seja, ela mensura de todo o potencial que o fundo tem para alugar o quanto ele não está alugando. Exemplo simples, se um fundo tem 1.000 metros quadrados para alugar e ele está alugando apenas 950 metros quadrados, significa que ele tem uma taxa de vacância de 5%.
porque a taxa de ocupação dele é de 95%. Por isso a taxa de vacância é o inverso da taxa de ocupação. Porém, investidor, existem duas formas de olharmos para a taxa de vacância: a taxa de vacância física e a financeira. A taxa de vacância física leva em conta o espaço total locável pelo fundo, como o cálculo realizado anteriormente. Já a taxa de vacância financeira leva em conta o dinheiro, ou seja, o valor que cada aluguel poderia retornar. Então, diferentemente da taxa de vacância física, quando a gente está olhando para a taxa de vacância financeira, nós precisamos ponderar o cálculo de acordo com a capacidade de cada imóvel de gerar retorno, o que traz uma acurácia um pouco maior no nosso cálculo. Então, para a gente entender essa diferença, vamos supor que nós temos dois fundos, o fundo A e o fundo B. Ambos contam com 100 metros quadrados, certo? O fundo A, ele retorna R$1.000 de aluguel por mês. Agora, o fundo B, ele é alugado por R$3.000. Vamos supor que o fundo A está ocioso, ou seja, eu não consegui alugar o fundo A, apenas o fundo B. Quando a gente olha para a taxa de vacância física, eu não estou alugando metade do espaço que eu tenho disponível para locação. Ou seja, minha taxa de vacância física é de 50%. Agora, quando eu olho para a taxa de vacância financeira, a capacidade que eu tenho com os dois fundos de gerar um retorno é de R$4.000 e eu estou tendo um retorno de R$3.000 por mês. Ou seja, a taxa de ocupação financeira é de 3/4. Então, o inverso disso, que a taxa de vacância, é 1/4. Então, nesse cálculo, a taxa de vacância financeira seria de 25% e não de 50%. 50% seria a taxa de vacância física. Dando sequência aqui, outro indicador que a gente precisa ficar de olho é as taxas de administração e de performance. Principalmente quando a gente está falando de fundos, né? Que já existe uma incidência da taxa de administração dos fundos que são comprados pelos fundos que nós estamos investindo. Um pouco confuso, né? Mas quando a gente investe em fundos de fundos, a gente está comprando um fundo que investe em outros fundos. De uma maneira simples, a taxa de administração, que às vezes engloba a taxa de gestão, uma taxa de consultoria, né? Ela é proporcional ao valor do patrimônio desse fundo. Já a taxa de performance é uma bonificação aos gestores do fundo que normalmente é utilizado quando bate uma meta de benchmark. Então, como exemplo, vamos falar do XPML, que ele tem uma taxa de administração de 0,75 ao ano, certo? Então, 0,75 sobre o valor patrimonial deste fundo. E até outubro de 2020 ele estava dando um desconto de 0,2 na taxa, o que resultou aí numa taxa de administração de 0,55 ao ano. Já como taxa de performance, eles têm a taxa de 20% de rentabilidade acima do que exceder o benchmark de IPCA mais 6%. Então, como exemplo, se o IPCA for de 6% nesse ano, certo? Então o benchmark é de 6 mais 6, 12%. Se o fundo performar 13% naquele ano, ele vai ter passado 1% do benchmark. Então, vai incidir uma taxa de 20% sobre esse 1% excedente, que dá uma remuneração de 0,2% à gestão por bonificação. Outro ponto aí que a gente precisa ficar atento é a quantidade de imóveis. Por quê? Um fundo que tem apenas um ativo, ou seja, um fundo monoativo, ele tem um risco muito maior que um fundo que tenha vários imóveis. Isso porque ele está pulverizando os riscos em todos os imóveis do fundo. Vamos para um exemplo hipotético aqui. O fundo A, ele tem um imóvel que é um shopping, certo? E o fundo B, ele tem um imóvel e um galpão logístico. Agora vamos olhar para o ano de 2020, quando aconteceu a pandemia e os shoppings aí, na sua grande maioria, tiveram que parar. Então o que acontece?
O fundo A, ele teve 100% dos seus ativos afetado pela pandemia. Já o fundo B, ele teve metade dos seus ativos afetado pela pandemia. Então, é muito importante que a gente escolha fundos que tenham mais de um ativo para que, caso aconteça, esses exemplos que a gente não consegue controlar, tipo essa pandemia que obrigou os shoppings a fecharem, que todos os ativos do fundo não sejam impactados, certo? Então, pulverizar o risco. E no mesmo raciocínio dos fundos monoativos, a gente pode falar dos monoinquilinos, ou seja, vamos olhar agora para o indicador inquilinos. Aqueles fundos que têm toda a sua estrutura alocada apenas para um inquilino, tem muito mais riscos que aqueles fundos que têm vários clientes. Isso porque, se o inquilino resolve finalizar o contrato, não renovar, sei lá, ou ele não tem mais a capacidade de pagar os aluguéis, todo fundo vai ser impactado. Agora, quando a gente tem vários inquilinos dentro de um fundo, se um deixar de pagar, ele não vai impactar tanto, certo? Então, essa é a ideia, sempre olhar para fundos que tenham mais de um ativo e fundos que tenham mais de um inquilino locando os espaços físicos desse fundo. E o próximo indicador que a gente vai olhar então é a relação com os investidores. Sempre é importante entender se o fundo imobiliário que a gente está investindo, ele tem a gestão passiva, que apenas se preocupa em replicar um índice ou uma carteira, ou uma gestão ativa, onde os gestores dispõem esforços, para que faça os melhores tipos de investimento para a carteira. Indo ao encontro aí do que a gente está falando, a gente precisa ficar de olho nos relatórios disponibilizados pela administradora dos fundos, certo? A gente pode encontrar esses relatórios no site da B3 ou em sites de análise de fundos imobiliários como o Funds Explorer e o Clube do FI, certo? Então nesses relatórios você pode ver se o gestor explica os objetivos do fundo, deixa claro quais são os objetivos e quais são os investimentos desse fundo, gráficos de comparação, gráficos de benchmark ou então comparações com outros índices, outras taxas. Esses gráficos são claros e auxiliam na tomada de decisão do investidor. E por fim falaremos do IFIX, ou o índice de fundos de investimentos imobiliários. Então, parecido com o Ibovespa, o IFIX é um índice contendo uma carteira teórica aí com as médias dos principais fundos imobiliários negociados na B3. Esse índice é divulgado desde 2012 e mais ou menos 99% dos fundos imobiliários listados na B3 fazem parte desse índice. Existem alguns critérios para que um fundo imobiliário faça parte do IFIX, porém, como os critérios são muito brandos, a maioria deles aí participam desse índice IFIX. Ele é o principal benchmark quando a gente fala de fundos imobiliários e assim como o Ibovespa, ele pressupõe o reinvestimento de dividendos. E por hoje é isso, pessoal. No próximo vídeo da playlist Fiz na Prática, nós vamos ensinar a fazer uma tabela para controlar os seus investimentos em fundos imobiliários. Nós vamos ensinar a deixar ela automatizada, pegando informações de forma automática da internet, certo? E para mais dicas, siga a gente no Instagram, @pouco.importa. Lá compartilhamos diversas dicas sobre mercado financeiro, bolsa de valores e investimentos. Até lá!